E aí, belezinha? Eu estou trazendo nesse vídeo aqui para você uma conversa sobre o tal do princípio do duplo grau de jurisdição, tá? É uma coisa que, assim, eu peço para você não se preocupar em dominar plenamente o sistema processual, a menos que a tua prova te peça, principalmente o Código de Processo Civil, que é uma coisa mais detalhada, tal, ou até mesmo o processo penal, dependendo da estrutura da prova. Mas, assim, uma coisa você precisa conhecer bem, que é esse tal desse princípio do duplo grau de jurisdição, para ficar bem claro, tá? Para ficar bem relaxado para você entender. Então deixa eu mostrar uma coisinha assim, inicial, tá? Imagina que você propõe uma ação num juízo singular. Juízo singular é o que nós chamamos de primeira instância ou primeiro grau, tá? Então você tem aqui, ó, primeira instância ou primeiro grau. Você está falando do tal do juízo singular. Você vem e propõe uma ação de, sei lá, indenização em face do Dalmo. Pronto, beleza, você entrou com uma ação de indenização. Esse juízo singular, o nome já diz tudo, é um juiz, ele vai proferir a decisão dele. Imagina que ele te dá uma decisão a favor, ele é a favor da sua demanda e te dá ali direito à indenização. Eu, Dalmo, vou recorrer, tá? Porque eu não concordo, vou apresentar uma apelação contra a decisão. Poderia ser o contrário. Você poderia ter sido derrotado na ação e você poderia recorrer dessa decisão que me beneficiou. Inclusive, existe a possibilidade de você ter o recurso contra uma decisão parcial, tá? Para ficar claro, imagina que você propôs uma ação de indenização e ainda pediu que eu fizesse ali uma declaração pública de pedido de desculpas. Mongoloide, mas é um exemplo. O juiz te deu a indenização, mas negou o pedido público de desculpas. E você não gostou. Porque, pô, é óbvio que você não vai recorrer do que você ganhou, né, da indenização. Mas aí você não concordou. Você quer recorrer dessa decisão que negou o pedido público. Então essa apelação ela pode ser de toda a decisão ou uma apelação parcial, não importa. Feita a apelação ela vai parar na mão do juízo colegiado, o primeiro juízo colegiado que você vai ter, que vai ser lá o segundo grau ou a segunda instância, né? Esse juízo colegiado aqui é normalmente o TJ, né? Mas aí, claro, pode ser o TJ, pode ser o TRE, pode ser o TRT, pode ser o TRF, né? Então aqui estão os tribunais. Aqui você tem os juízos, juiz de direito, quando é comum, juiz federal, juiz eleitoral, juiz trabalhista, juiz militar, e você vai ter o juízo colegiado. Aqui, o julgamento já não é feito mais por um, mas sim por desembargadores, né? Então não é um juiz, mas são vários desembargadores que vão tomar uma decisão conjunta ali, tá? Sem se preocupar muito com relator, essas coisas que não tem importância pra gente agora, tá? Mas eu vou ter uma decisão colegiada. Essa decisão colegiada, ela pode também ser confrontada. Porém, aqui entra um detalhe interessante. Para que você possa subir para o terceiro grau, que seria o STF para todas as alçadas, ou STJ, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar, tá? Aqui em cada alçada, o STJ atua tanto na comum quanto na federal, e aqui em cada um tem um específico. Para você chegar aqui, tem ações específicas, tá? Então a Constituição Federal, ela vai dizer quais são as ações que te levam até lá. Dependendo do caso, você vai parar no Tribunal de Justiça mesmo. Se você tiver uma razão, por exemplo, a decisão que o juiz proferiu confronta uma súmula vinculante. Você tem uma coisa chamada reclamação, que vai lá para o STF. Então, existem ações próprias a serem julgadas no STF, no STJ, alguns mandados de segurança, algumas coisas mais específicas. Então, não é simplesmente vá lá e recorre, tá? Quando você entra no... Esse é o chamado duplo grau de jurisdição. Quando você entra com a ação, a decisão é desfavorável, você recorre, você vai para o segundo grau de jurisdição, o segundo grau de julgamento. Tá? O terceiro grau, ele é mais restrito, só para ações específicas. Agora, o segundo grau, você sempre vai poder chegar. Tá? Então, é importante para você poder entender quando a gente fala sobre essas questões de, juízo singular, juízo colegiado, normalmente o nosso estudo se foca ali no primeiro, na primeira, na segunda instância, no primeiro e no segundo grau, tá?